Estamos em mais uma semana com o nosso culto de alinhamento, falando sobre a palavra do Senhor, e nós estamos em uma série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Nós já estamos na terceira semana falando sobre este assunto. Na primeira semana nós falamos sobre a parábola do semeador. Na segunda semana falamos sobre a parábola do juiz iníquo ou da viúva persistente. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Então, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus. Lucas 10, 36 e 37. Os irmãos que encontraram, está escrito assim: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre o meu próximo. O meu próximo. O contexto da parábola do bom samaritano se dá em um ambiente em que Jesus está ensinando. Quando um certo doutor da lei se levanta e faz uma pergunta. E a pergunta feita pelo tal doutor, que a Bíblia nos mostra a partir do versículo 25, é boa. Ele pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E de fato é boa a pergunta, mas é feita com a motivação errada. Porque o intuito daquele homem, ao questionar Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, segundo o versículo 25, era provar Jesus, era testar o mestre. E aliás, era um hábito dos fariseus, já há algum tempo, tentar pôr à prova Jesus, para ver se de alguma forma Jesus caía nas armadilhas dos fariseus, os doutores da lei, para que assim ele blasfemasse, ele pecasse. Essa era a intenção dos doutores da lei. E Jesus se remete à lei para responder o fariseu. Porque no versículo 26 Jesus responde: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Porque aquele homem sabia muito bem o que deveria fazer. E ele mesmo tinha a resposta para aquela pergunta. Ele mesmo possuía a solução para aquela dúvida que ele mesmo tinha levantado ao Senhor Jesus. Tanto que ele mesmo quem vai responder no versículo 27 do capítulo 10, corretamente, qual era o resumo da lei? Amarás o Senhor seu Deus acima de tudo, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus olha para ele após essa resposta e lhe diz: respondeste bem, faze isto e viverá. Só que o intuito daquele homem não era apenas ter a resposta de uma dúvida, era
testar Jesus. E não contente com a resposta de Jesus, visto que a resposta havia o encurralado, ele lança uma nova pergunta em cima da resposta. E a pergunta é: mas quem é meu próximo? Para não sair por baixo, o intuito daquele homem agora é se justificar. E a palavra justificar vem do grego de kaiô, que significa mostrar, exibir, evidenciar alguém ser justo, tal como é ou como deseja ser. Aquele homem desejava mostrar que tinha mais conhecimento. Aquele homem desejava mostrar os seus predicados, o seu gabarito ao questionar Jesus. E como a resposta de Jesus, mesmo sendo simples, o havia encurralado, o irmão pode imaginar o rosto quente, vermelho daquele doutor da lei diante daquela resposta de Jesus. Só que agora ele quer mostrar. E ele pergunta a Jesus sobre quem seria o próximo, e Jesus, para responder, conta uma parábola que vai dos versículos 30 a 35, e a parábola do bom samaritano. E basicamente ela conta o seguinte: que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto, ou meio morto, à beira do caminho. E Jesus vai dizer que casualmente descia naquele local um sacerdote, e vendo aquele homem meio morto à beira do caminho, ele passa de largo. E na sequência dele vem um levita, e o levita vê e também passa de largo. Só que vem um samaritano, e a Bíblia não diz se ele sobe ou se ele desce, apenas que ele seguia o seu caminho. E seguindo o seu caminho, ele passou perto, e vendo, compadeceu-se, teve misericórdia, e chegando, passou, atou os seus ferimentos, enfaixou, aplicou antes de enfaixar óleo e vinho, e colocou sobre a sua própria montaria, e levou à hospedaria e tratou ele. E no dia seguinte ele pega, abre a carteira e dá 2 denários, entrega ao hospedeiro e diz: cuida desse homem, e se alguma coisa ele gastará mais, eu te pagarei quando voltar. E essa parábola, ela vai conter alguns personagens. O primeiro personagem é o homem à beira do caminho, no versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Esse homem era um homem comum que descia de Jerusalém para Jericó. E Jesus não especifica o motivo. Aliás, nem precisaria especificar o motivo do porquê o homem desce de Jerusalém para Jericó, pois esse não é o objetivo da parábola. E quando nós falamos da parábola do bom samaritano, nós falamos de uma parábola que muitas pessoas tentam ou desejam atribuir muitos significados aos itens da parábola. Então se fala que o homem à beira do caminho era o pecador, o sacerdote e o levita representavam a lei, o bom samaritano representa Jesus, que veio resgatar, e o óleo, o vinho e as faixas representam o sangue que nos purifica de todo pecado, e o fato dele pagar o resto quando ele voltasse significaria a segunda vinda de Cristo. Mas todas estas ideias estão erradas, porque simplesmente esse não é o objetivo da parábola. Então esse não é o tipo da parábola onde nós devemos buscar atribuir significados a todas as coisas.
Principalmente porque, via de regra, toda parábola que nós lemos, nós devemos nos perguntar o seguinte: qual é a mensagem que Cristo deseja passar para nós? Qual mensagem Cristo deseja passar a nós? E quando nós lemos a parábola, o contexto fica claro. Que Jesus não está falando aqui de salvação. Jesus aqui não está falando de resgate de pecador. Jesus aqui não está falando de libertação do pecado. Jesus aqui está falando sobre o próximo. E a intenção é demonstrar quem é o nosso próximo. Porque essa é a pergunta. Lembra que a parábola é a resposta de uma pergunta do doutor da lei. Qual é a pergunta? Quem é meu próximo? Então a resposta com a parábola tem o objetivo de mostrar a nós quem é o nosso próximo. E é por isso que Jesus apresenta um personagem sem muitas especificações. O que se sabe desse homem é o seguinte: primeiro, ele é homem. Segundo, ele é judeu. Terceiro, ele vinha de Jerusalém com destino a Jericó. E quarto, ele foi assaltado. Tudo o que se sabe sobre esse homem é isso. Homem judeu vinha de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. É praticamente um personagem sem rosto. Nós não temos nome, nós não temos idade, nós não temos classe social, nós não temos profissão. Nós não temos a informação se ele era casado, se ele era solteiro, se ele era pai, nós não sabemos o nome, não sabemos a idade. É praticamente um personagem sem rosto. E é exatamente isso que Jesus quer transmitir. O nosso próximo não tem rosto, não tem idade, não tem classe social, não tem etnia, não tem nacionalidade, não tem denominação e muito menos sexualidade. A intenção de Cristo é nos mostrar que o nosso próximo são todos aqueles que precisarem de ajuda perto de nós. Simples assim. E Tiago vai dizer na sua epístola a respeito disso, no capítulo 2, versículo 14 a 17, o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar a necessidade para o corpo, qual o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Então Jesus está falando que o nosso objetivo é ajudar quem precisa de ajuda e está perto de nós. Próximo traz a ideia de proximidade. E é interessante, e não falo isso de modo acusatório nenhum, como nós temos facilidade de ajudar pessoas que estão do outro lado do mundo, mas não temos facilidade de ajudar quem está do outro lado da rua. Nós fazemos campanha missionária para arrecadar fundos, e não há pecado nisso, para missionários do outro lado do mundo. Mas não temos consideração de ajudar um ministro ou um pastor que está passando necessidade, fazendo a obra no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade. Jesus está alertando que o nosso próximo é aquele que está perto de nós. E o objetivo é ajudar, única e exclusivamente, sem olhar para aparência, classe social, religião, posição, emprego. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 28, que aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Você já se perguntou por que em alguns momentos Deus nos abençoa com recursos além da nossa necessidade? Você já se perguntou por que em alguns momentos Deus nos abençoa com além daquilo que nós precisamos? Sabe qual é a motivação? É nos fazer um abençoador.
E é exatamente por isso que essas bênçãos vêm de maneira muito pontual. Porque a gente recebe mais do que precisa. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça não é vou abençoar meu próximo. É eba, tenho mais para gastar. E é por isso que Deus não faz isso de forma contínua. Porque Ele conhece o nosso coração. Mas existem algumas pessoas que entendem o princípio de ser abençoados além da medida. E por entenderem que são abençoados além da medida para abençoar, Deus continua abençoando além da medida. Porque aquele que é abençoador sempre tem mais para receber da parte do Senhor. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz: se alguém tiver recursos materiais, não está falando de dons, não está falando se alguém falar em língua, se alguém pregar bem, se alguém cantar bem, não, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então Jesus está falando a respeito do amor ao próximo. E olhando para os personagens, nós compreendemos em primeiro lugar quem é o próximo. O próximo é aquele que precisa de ajuda ao nosso redor. Em segundo lugar, o segundo personagem que nós temos são o sacerdote e o levita. Estão nos versículos 31 e 32. Que diz assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. A estrada para Jericó, meus irmãos, era um caminho extremamente perigoso. Uma vez que os funcionários do templo usavam frequentemente essa estrada, conhecendo o perigo daquele caminho, era natural que os viajantes tomassem precauções para terem uma viagem mais segura. Isso, de certa forma, poderia justificar o fato do sacerdote e do levita terem passado a largo. O medo de apanharem, o medo de ser uma emboscada, né? De aquele homem estar bem, estar vivo e apenas se fingindo de meio morto, para no momento em que eles se aproximassem, ele levantasse, o surpreendesse, os capangas aparecessem e eles apanhassem. O medo justificaria, a falta de empatia também justificaria, e a Bíblia nos diz que vem descendo um sacerdote pelo caminho onde aquele pobre homem fora roubado e espancado. Só que quando nós falamos de sacerdote, havia uma proibição na lei quanto aos sacerdotes se aproximarem e tocarem em cadáveres. Onde está essa proibição? Números 19 e 11. Jesus está contando essa parábola sabendo disso. Os doutores da lei sabiam disso. O sacerdote não podia tocar em morto. Número 19 e 11 diz: aquele que tocar em algum morto, o contexto está falando do serviço sacerdotal, cadáver de homem algum, imundo será por 7 dias. E o homem sacerdote que tocasse, não se purificasse, iria causar sérios problemas, porque em Números 19, versículo 13, a Bíblia diz: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não for aspergida sobre ele, imundo será, e está nele ainda a sua imundícia. Então havia não só a proibição, como também uma sentença de morte para os sacerdotes que se aproximassem de um cadáver, tocassem e não se purificassem. Sem falar que eles tinham que ficar 7 dias sem poder trabalhar no templo, porque eles eram considerados cerimonialmente impuros. Agora, esse pensamento de cumprir a lei cegamente fez com que aquele sacerdote nem parasse
para examinar se aquele homem estava realmente morto. O que faz com que o medo da punição faça ele passar ao largo, e pouco importa se a vida daquele homem vale alguma coisa ou não aos olhos daquele sacerdote. Só que vem passando pelo mesmo caminho um levita. E o levita quer seguir o exemplo do sacerdote, porque o sacerdote passa a largo. Mas o levita não tem as mesmas restrições do sacerdote. O levita sim poderia parar e verificar aquela situação, mas ele é daquele tipo de pessoa que vê alguém não fazendo, e já que fulano não fez, para que eu vou fazer? O levita é o tipo de pessoa que olha para quem deixou de fazer e diz: se o camarada não fez, eu também não faço. E muitas pessoas são assim, não fazem o que deveriam fazer e usam como desculpa as pessoas que também não fazem, para poder se eximir da responsabilidade. Deus mostrou para mim fazer, mas o pastor não fez, então não vou fazer. Deus mostrou para mim fazer, mas o louvor não fez, então não vou fazer. Deus mostrou para mim fazer, mas fulano não fez também, então eu não vou fazer. É a desculpa de praxe daquele tipo de pessoa que fala assim: eu não vou para a igreja, porque na igreja tem tanta gente que deveria estar vivendo a vida correta e não vive, e eu que estou fora estou vivendo melhor do que quem está lá dentro, e não faz porque alguém está dentro não fez, e ele que deveria fazer não está fazendo porque alguém também não está fazendo. Entende como isso é complicado? Entenda isso. Muitas pessoas são do tipo que querem jogar a responsabilidade no outro, mas esquecem que um dia todos vamos comparecer ante ao Senhor. Nós, os salvos, estaremos ante ao tribunal de Cristo e seremos julgados pelo Senhor. E o nosso julgamento consistirá, preste atenção nisso, em tudo que nós deveríamos ter feito e não em tudo que poderíamos ter feito. Poder fazer, preste atenção nisso, não implica necessariamente em dever fazer. Nem tudo que eu posso fazer eu devo fazer. Mas nós sabemos muito bem aquilo que nós devemos fazer. E se por algum motivo ainda não sabemos, devemos aprender o quanto antes. Porque Deus há de trazer, Eclesiastes 12, versículo 14, a juízo todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, Deus vai trazer à luz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12, portanto você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de vós prestará conta de si mesmo a Deus. E quando nós chegarmos diante de Deus, não vai colar a desculpa: mas Senhor, o sacerdote não fez. E aí simplesmente Deus vai olhar e dizer: não era função do sacerdote fazer, eu te levantei para fazer e você não fez. O nosso julgamento diante de Deus consistirá em tudo que nós devíamos ter feito, e não no que nós poderíamos ter feito.
Porque poder fazer, nós podemos fazer muitas coisas e até fazer coisas que nós não deveríamos fazer. Mas Deus está interessado em si naquilo que nós devemos fazer diante do Senhor. De forma alguma devemos usar como desculpa o fato de alguma pessoa não fazer algo para que também nós não façamos. Pois às vezes simplesmente não compete àquela pessoa fazer aquela tarefa. E às vezes pela vontade de não fazer, julgamos determinados indivíduos por não fazer algo, quando na verdade quem devia estar fazendo era nós. Eu costumo dizer que geralmente Deus abre os olhos de quem deveria fazer e não de quem poderia fazer. Se Deus nos mostrou algo fora do lugar, é porque Deus deseja que nós tomemos uma posição em relação àquilo que está fora do lugar. Para que Deus abriu os seus olhos? Para que Deus abriu os meus olhos? Para que Deus abriu os nossos olhos? Se Deus abriu os nossos olhos, se Deus abriu os seus olhos, os meus olhos, é porque é nossa responsabilidade tomar alguma atitude. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da devida hora. Espere até que o Senhor venha, e Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, diz o apóstolo Paulo, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Era para o sacerdote fazer? Não. Era para o levita fazer? Poderia ter feito, mas não fez. E quando Deus voltar para julgar os vivos e os mortos, quem vai ser responsável por aquele que ficou à beira do caminho? Você acha que Deus vai cobrar algo de alguém que Ele não impôs a carga? Então nós devemos abrir os nossos olhos para fazer aquilo que nós devemos fazer, está ao nosso alcance fazer, e Deus nos chamou para fazer. Porque a respeito do que Deus nos chamou para fazer, Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar. Terceiro e último personagem para nós encerrarmos: o bom samaritano. Versículos de número 33 a 35. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. Interessante é que essa expressão, eu acredito que é usada por Lucas propositalmente, porque era uma expressão comumente atribuída ao olhar de Jesus. Jesus olhava para a multidão, Mateus capítulo 14, e foi movido de íntima compaixão. Jesus olha para os enfermos e é movido de íntima compaixão. É interessante mostrar que o bom samaritano teve o mesmo sentimento de Jesus. Ele foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, versículo 34, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros ou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhes: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Os judeus, eles limitavam o significado do termo próximo. E eles limitavam o significado da palavra próximo apenas aos integrantes da sua própria nação, exceto os samaritanos e os estrangeiros. Então poderia estar na região, no território de Israel, mas se fosse samaritano, estrangeiro, não era considerado como próximo para um judeu. E Jesus ele redefine a palavra próximo, porque ele amplia o seu significado. Porque agora o próximo também é o samaritano. O próximo também é aquele que o judeu considerava como inimigo mortal.
E o amor ao próximo cresce por amor a Deus. E deve ser igual ao nosso amor por nós mesmos. E a Bíblia nos diz que veio o samaritano pelo caminho, e diferente do levita, que deveria ter parado, diferente do sacerdote, que não poderia ter parado, ele para com o objetivo de averiguar se aquele homem estava realmente bom. E após a verificação, ele vai confirmar que aquele homem realmente não estava bom. E aquele samaritano demonstrou amor por aqueles que o odiavam, pois os judeus consideravam os samaritanos como inimigos, e vice-versa. Foi o caso da mulher samaritana, quando ela pergunta para Jesus: você sabe com quem você está falando? Que os judeus e os samaritanos se odeiam. Mas esse samaritano estava seguindo a recomendação de Jesus. Porque, aliás, floresceu o mesmo sentimento de Cristo no coração desse samaritano, porque ele foi movido de íntima compaixão. E ele olha para o seu inimigo, e através da sua ação ele reflete a ação ou o ensino de Cristo. Pois em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 44, Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. E aquele samaritano, mesmo sabendo que os judeus o odiavam, que um era inimigo ferrenho do outro, ele olha para aquele homem e depois ele arrisca a sua própria vida, pois havia o risco daquilo ser uma emboscada, como eu disse no primeiro tópico. Ele gasta do próprio dinheiro, e 2 denários era o equivalente a 2 dias de serviço. E sabe o que é mais interessante? Ele nunca foi reconhecido publicamente e honrado por aquilo que ele fez. Ele desce, ele é movido de íntima compaixão pelo seu inimigo, ele corre risco de vida, ele ata as feridas e passa remédio com as próprias mãos, ele coloca na sua própria montaria, tira dinheiro do bolso, hospeda aquele homem e ainda paga o que mais ele teria gastado. E ele nunca foi reconhecido publicamente, ele nunca foi honrado. Mas eu quero lhe dizer que nada passa despercebido diante do Senhor. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, independente de como ou quem você está ajudando, mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está. E em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, a Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor. Receberão de quem? De quem? Do Senhor. A recompensa da herança é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo aquilo que nós fazemos por alguém que esteja necessitado, mesmo que esteja passando desapercebido pelos olhos da igreja, do ministério, da sociedade, dos familiares, não está passando desapercebido aos olhos de Deus, e Deus vai recompensar. Em Jeremias capítulo 17, versículo 10, Deus falando através da boca de Jeremias, ele diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O homem pode muitas vezes te passar para trás, mas há um memorial, está lá em Malaquias capítulo 4, eu não vou lembrar o versículo, que há um memorial diante do Senhor,
com as nossas ações registradas. E por mais que nós tenhamos passado desapercebido diante dos olhos do homem, de maneira alguma nós passamos desapercebidos aos olhos do Senhor. Deus viu, Deus registrou, está no memorial do Senhor, está no memorial de Deus, e Ele não vai deixar de nos recompensar. 3,16 está escrito assim: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou. Olha que extraordinário: o Senhor atentou, o Senhor ouviu, e o memorial foi escrito diante dele. Diante de quem? Do Senhor, para os que o temeram e para os que se lembraram do seu nome. A Bíblia diz que Deus se atentou, Deus ouviu e Deus registrou, meu irmão. Não passou desapercebido aos olhos de Deus. Então continua, mesmo que alguém não esteja vendo o seu trabalho, mesmo que alguém não esteja vendo o seu esforço, a nossa recompensa vem de Deus. Provérbios 19, versículo 17: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Mateus 16, 27: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então quem é o nosso próximo? Todos aqueles que estão perto de nós e precisam da nossa ajuda. E quem os deve ajudar? Nós. E a recompensa vem de quem? Do Senhor. Curve a sua cabeça e agora fale em oração com o Senhor, dizendo o quanto você quer ser este bom samaritano. Agora é o seu momento de fazer um pacto, de selar um acordo. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida e dizer que por esses dias Deus vai te abençoar além do que você precisa, para te levantar como um benfeitor na vida do seu próximo. E se você reconhecer o porquê Deus está colocando recursos a mais nas suas mãos, Deus vai continuar lhe abençoando sem medida. Então faça um acordo com Deus. Acordo não, faça um compromisso, melhor dizendo. Senhor, eu quero ser este bom samaritano. Eu entendi, Senhor, que o meu próximo são todas as pessoas que estão ao meu redor. E eu quero ser canal de bênção, Senhor. Eu quero ser instrumento, Senhor, para levantar os que estão caídos à beira do caminho e auxiliá-los, mesmo que isso não me projete fama, mesmo que isso não me gere reconhecimento, mesmo que isso não me gere aplauso, mesmo que isso não me gere público, plateia. Eu quero, Senhor, estar diante de Ti com a consciência limpa, sabendo que quando o sacerdote passou ao largo, eu não fiz igual. Diga ao Senhor, ore ao Senhor e peça força ao Senhor para ser esta pessoa. Pai Celestial, nós estamos, Senhor, diante do Senhor esta noite. Ó Senhor, clamando ao Teu nome, Senhor, porque eu creio que o Senhor está nos levantando. E agora, Senhor, o Senhor está nos fortalecendo e cingindo os nossos lombos, para nós não sermos como o levita que passou ao largo, só porque veio alguém antes e também fez assim. E eu creio que o Senhor está nos levantando para sermos auxiliadores do nosso próximo, para sermos ferramentas de Deus para curar e levantar, sabendo que o nosso próximo não tem rosto, não tem tamanho, não tem, ó Senhor, ó gênero, não tem, Senhor, idade, classe social, condição financeira, independente da
posição, da denominação, da religião. O Senhor está nos levantando para sermos canal de bênção, canal de cura, canal de restauração. No nome de Jesus, Senhor, nos levanta. Nos ergue, Senhor, para nós sermos este homem, sermos esta mulher que vai levantar os que estão caídos à beira do caminho, porque nós sabemos reconhecer quem é o nosso próximo, e o nosso próximo é aquele que precisa de ajuda ao nosso redor. No nome do Senhor Jesus, amém.